Olá, olá! Eu sou Paula Paulisten, sou guardiã da Irmandade Rosa Dourada. Estamos aqui hoje na nossa live de quinta-feira e o tema da nossa live de hoje é emoções. Começar a dar oi para as pessoas que estão chegando. Olá, Isabel, oi, Sheila, Luza, Carol, Cris. Vou aproveitar para colocar o nome das pessoas que vão ser atendidas na live de hoje. Temos um tema pela segunda vez repetido, é o tema chamado emoções. Pois é, agora eu acho que a gente entra nessa fase em que a espiritualidade começa a repetir alguns temas. Estamos acompanhados hoje do meu mentor, Caboclo Pena Branca. Ele quem vai conduzir os trabalhos hoje, tanto aqui na live como mais tarde na roda de cura. Aliás, esse é o motivo pelo qual a nossa live está acontecendo hoje mais cedo, em horário especial. Vamos lá para o nome das pessoas? Então vamos lá. Hoje, a gente vai ter 5 pessoas e essas pessoas representam grupos, ok? E são elas: Ana Carolina Santos Tachini, Gustavo Coelho, Ellen Garcia Souza, Janira Vitória da Silva e Natasha Estela Oliveira Pereira Santos. Hoje tem fortes emoções. Estamos lidando com o chakra cardíaco, tanto aqui na live quanto mais tarde. Aliás, ele está bem me lembrando aqui que normalmente a live é uma preparação para a roda de cura. De alguma maneira, os dois trabalhos se complementam. Ele falou aqui, eu me lembrei que da última vez a live ela foi uma preparação aí da roda de cura. Pois bem, agora vamos ver como que ele vai conduzir essa live. Ele fala assim que a gente vai entrar diretamente nas pessoas que vão ser atendidas, tá? E que nós faremos, junto com a live de hoje, uma transmutação, ou seja, a gente não vai só falar sobre a emoção predominante, mas vai ser transmutado também. E que essa transmutação, ela está disponível a qualquer tempo, a qualquer momento que você chegar, assistir essa live e se identificar com um dos grupos que vai ser colocado, a transmutação está valendo, tá? Nós vamos começar então hoje com o caso que é o grupo 1 de Natasha Estela. Então, grupo 1, Natasha. Gosto sempre de lembrar para quem vai assistir pela primeira vez e não acompanha o trabalho, a gente tem um canal no YouTube, essas lives ficam salvas aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube. Recomendo que o pessoal que acompanha pelo Instagram comece a também migrar lá para o YouTube, porque em breve as nossas lives serão diretamente de lá, do YouTube. E eu tenho mediunidade clarividência e clareaudiência, então eu canalizo melhor de olhos fechados, tá? E esse é o motivo. Muita gente pergunta, por que ela fica de olho fechado? Isso é reiki, é o quê? Não, é porque realmente eu enxergo melhor de olhos fechados. Quiserem convidar pessoas também para acompanhar a live, fiquem à vontade, viu? Então, vou tomar minha aguinha de sempre. Boa tarde, Eliuma, Cristiane, Roberta, Ana Paula. Perfil da Estacato Gabriel também. Então, vamos lá. Concentrar. Grupo 1, emoções. Hoje a gente estará depurando emoções. Ok. Se eu não me engano, a primeira vez que a gente fez essa live nesse tema, eles utilizaram era um tubo de água, E aí essa água ela era colorida. Então imaginem um tubo de água e cada emoção é uma cor.
nós vamos repetir a dobradinha, a dose, vai ser igual daquela vez, tá bom? Então, a cada vez que eu abrir uma pessoa, eu vou descrever como que está esse tubo, para a gente entender o que ele fala, a alquimia emocional. A primeira coisa que ele queria dizer é isso, que nós somos um mix de muitas emoções, tá? E vez ou outra, algumas emoções, elas predominam. E ele falou que é sempre bom lembrar que as emoções, elas têm, como é o nome? Como se fossem temperaturas, ou seja, tem emoções que elas são mais quentes. Por exemplo, a raiva é uma emoção altamente excitativa, ela promove a quentura, né? Ela leva para ação. Já tem outras emoções que elas são frias. Ele está dando um exemplo aqui, a mágoa, por exemplo, é fria, a mágoa gelada, né? E essas emoções, elas são guardadas em determinados lugares do corpo. Ele falou, é urgente que as pessoas saibam disso. Nós sentimos emoções na água, e a água está em todos os lugares do corpo. Então, as nossas memórias emotivas, elas estão guardadas em qualquer lugar do corpo. Ele está falando aqui, vamos supor que uma pessoa tenha passado muita raiva. Pode ser que essa raiva ela esteja toda armazenada ali na região, como é o nome? Intrarrenal. Ele está usando esse nome, intrarrenal. Ou seja, o nosso corpo, sobretudo, ele é o depósito das emoções. Entendi. É por isso, inclusive, que quando nós estamos fazendo processos de depuração, nós precisamos ter atenção ao nosso corpo e à forma como as emoções estão guardadas lá. Existem algumas doenças que a medicina reconhece hoje, que são doenças psicossomáticas. Aproveitando nesse momento para dizer o seguinte, que esse tipo de atendimento que a gente faz aqui, de maneira nenhuma ele substitui atendimentos médicos, psicológicos, de qualquer ordem, pelo contrário. Ele falou, muito pelo contrário, a Péola está sempre mandando as pessoas irem no médico, né? Procurarem ajuda psicológica, fazer terapias tradicionais. Então, assim, em hipótese alguma, esse trabalho aqui, ele exclui. Pelo contrário, ele complementa com outras abordagens. Mas ele diz que é inegável que as emoções elas se acumulam no corpo e que sim, nós precisamos suar. Ele falou assim, nós precisamos fazer com que essa emoção ela saia, e muita gente não sabe disso. Graças a Deus, ele está falando aqui, muitas terapias hoje trabalham justamente nessa limpeza emocional das células bioenergéticas do corpo. Ele está citando exemplos aqui como biomagnetismo, EFT, como é o nome? Cinesiologia aplicada, entre outras técnicas que fazem limpezas do campo bioemocional. Bioemocional, esse é o nome que ele acabou de usar, tá bom? Então, quando ele fala do recipiente, né, agora a gente voltando para o grupo 1, quando ele fala do recipiente, ele está dizendo sobre, basicamente, uma representação do campo emocional do nosso corpo. Ele falou, é material. De alguma maneira, as emoções, elas não são subjetivas do jeito que a gente pensa, não. Elas estão guardadas no corpo. Então, portanto, é material, é denso. Emoções podem se densificar e ganhar cores. Então, aqui, Natasha, e as pessoas que representarem aqui o grupo 1, nós estamos falando de um campo emocional que tem, agora vamos lá para as cores, né? Eu estou vendo um tubo que ele está cheio de água, a água não é cristalina, por quê? Porque representa as emoções, tá? Na base dessas emoções aqui, a gente vê uma cor vermelho, mas é um vermelho mais escuro, sabe? Um vermelho grosso. Ele me ajudou aqui no mapa. Sabe aquele vermelho grosso, meio tipo vinho? Então, normalmente a raiva, ela tem essa cor, ele está falando aqui. E normalmente a raiva é a emoção que fica mais escondida, mais sedimentada, né? Ela fica lá embaixo. Nesse grupo 1 aqui, essa raiva, ela tá aqui bem condensada.
E ela não é uma tirinha não, tá? Eu tô como se fosse assim, ó, imagina um tubo grande, é como se fosse uma fita bem grande aqui de raiva, sabe? Acima da raiva, a gente tem aqui, e essa raiva, ela é curiosa, porque ela dá um ímpeto aqui na garganta de falar. Eu sinto, é incrível isso, mas eu sinto a raiva na língua. Curiosamente, na língua. Logo na sequência vem uma camada de gelo. Então é uma emoção condensada e gelada. A raiva, ela está escondida aqui embaixo da mágoa. A mágoa, ela está congelada nesse caso aqui. Ele está falando, lembrando que a mágoa pode se apresentar como má água e pode simbolizar água suja também, tá? É possível sim. Inclusive ele está me dizendo aqui que os cientistas já descobriram isso quando fazem, por exemplo, experimentos em que ficam falando, por exemplo, para uma plantinha que está na água, ele fala, se você fala palavras positivas, ela desenvolve de um jeito, se você fala palavras negativas, desenvolve de outro. Pronto. Essa segunda camada que está aqui, ela está congelada, tá? E ela está relacionada a essa má água, esse congelado dela é o gelado. Ok. Na sequência, eu tenho uma cor mais alaranjada. Ela não é aquele vermelho vivo, uma cor alaranjada. E aqui ela simboliza muito a vergonha. Olha o sotaque que eu usei. Ela simboliza a vergonha, tá? E a vergonha é que ela está muito grande. Ela é quase a maior parte do recipiente. E lá em cima, a gente está vendo a emoção também da culpa, que é um pouco mais puxado para o vermelho. Ou seja, nós temos um mix aqui de emoções, que são emoções quentes, que estão escondidas por uma camada de mágoa. E o que acontece? Como que se depura esse conjunto de emoções? Ele falou, a gente poderia ficar filtrando e transmutando todas as emoções, mas na verdade, o que precisa vir à tona? A raiva. E o que está escondendo a raiva? A mágoa. Então, o que eu preciso derreter? A mágoa. Esse grupo 1 é para pessoas que, vamos lá, carregam grandes mágoas com outras pessoas. E normalmente essas mágoas, esse grupo 1 aqui, tá? Mágoas familiares, ok? Tá, e ele tá falando que ele tá sendo claro e específico quanto ao familiares, pelo motivo de, não é mágoas com amigos, não é mágoa com pessoas do trabalho, não, é mágoa no campo íntimo, daquele círculo de pessoas que nos rodam no âmbito familiar. Aqui está se falando de irmãos, aqui está se falando de pais, aqui está falando de companheiros, tá? Ou companheiras. Então, é esse núcleozinho familiar. Ele gostou do núcleozinhos, porque é pequeno mesmo. Normalmente, o nosso núcleo próximo familiar, ele é menor, né? Pronto. Então, esse grupo 1 aqui é um grupo que precisa se posicionar dentro do âmbito familiar. O que significa? Significa entender qual é o seu papel no núcleo familiar. Por quê? Porque são pessoas que estão colocando um nível de importância muito grande para si, em situações que não deveriam sequer, muitas vezes, estar guardadas dentro do coração. Sabe? É como se ele fala, é como se as situações que ocorreram no passado, que geraram essas mágoas, elas estão hiperdimensionadas. E elas estão hiperdimensionadas por quê? Porque o sujeito a qual se envolveu na confusão se projeta mais importante do que ele é perante a situação. Então, a gente precisa se ver o quê? Pequeno, pequeno e pequeno, entendendo que determinadas situações não dependem da gente, nem para acontecer e nem para se resolver.
Ele está dando um exemplo aqui. Vamos supor que um irmão tenha destratado o pai. Quem tem o problema? O irmão e o pai, não é isso? Pronto. Mas aí você, sujeito, que se acha grande na situação, mas é pequeno, eu falei para ele que ele falou, não, é para falar assim mesmo. Esse sujeito, ele compra a dor de outro. Aí ele falou, grupo 1, comprou a dor de um familiar, saiba, está no caminho errado. Ele falou aqui. E a espiritualidade, ela sempre vai orientar as pessoas para o caminho da luz e do bem. Então, quando você está no núcleo familiar e qualquer um dos seus entes familiares passam por algum desajuste e você compra a dor, né? Aí ele fala, ele ainda falou assim, não é que compra a dor, você cria aquela dor, você aumenta aquela dor, certo? Porque muitas vezes ele falou assim, quantas pessoas vocês conhecem que já passaram por essa situação? As pessoas que estavam envolvidas na discussão, na briga, elas se acertam, mas a terceira pessoa que está de fora, e ele fala que se acha grande, ainda permanece com a mágoa. Aí ele falou, sabe qual é a consequência disso? Isso esconde um nível alto de raiva, certo? Porque a mágoa aqui, ela escondeu a raiva abaixo. E é muito difícil purificar o que vem depois. Por quê? Porque mesmo que essa mágoa ela esteja congelada e presa lá abaixo, ela tem uma força magnética para atrair situações para que ela saia do esconderijo. Então, o nosso sistema emocional ele é muito inteligente, ele vai buscar um equilíbrio homeostático. Me lembrei que na última live eles falaram isso de emoções. Vai procurar um equilíbrio homeostático. Então, o que a gente precisa para ciclar esse movimento? A gente precisa criar as novas emoções. Aí ele falou, mas no grupo 1 isso não é só suficiente. No grupo 1 é preciso erradicar a mágoa. Como erradicar a mágoa? Primeira coisa, perdoar as pessoas a qual você tem essa mágoa no âmbito familiar, tá? E na sequência, se auto-perdoar por ter exercido esse papel de superioridade nos laços familiares. E ele falou que a linguagem que ele vai usar é essa mesmo, para que cada pessoa consiga compreender qual é o seu lugar dentro do núcleo familiar. E para que de uma vez por todas as pessoas aprendam a respeitar as disfunções que ocorrem com outras pessoas, sem se emaranhar energeticamente. Ele falou, uma coisa é você aconselhar e ser amoroso. Outra coisa é você supostamente comprar a briga e aumentar essa briga. São coisas muito diferentes. Essa é a mensagem para o grupo 1. Perdoa, grupo 1. Ele falou assim, perdoa. É melhor para você, para vocês. Então essa daqui é a mensagem para o grupo 1. Alguém que está online se identificou? Forte, né? Então vamos lá, agora a gente vai para o grupo 2. Vou aproveitando para dar aqui as boas tardes para perfil Eu Sou Fêmea Sagrada, André, Isabela, Boeza, Dani, Lili, Thaís, Adriana. Sejam sempre bem-vindas. Agora a gente vai migrar para o grupo 2, tá? Hoje o grupo 2 está com Gustavo Coelho, que inclusive acho que verei daqui a pouco aqui na roda de cura, se não me engano. Sim, lembrei, sim. Gustavo, você está hoje representando o grupo 2. Vamos lá? No grupo 2, ao contrário do grupo 1,
eu vejo as emoções aqui mais tendenciosas para o gelado, para o frio. E às vezes, inclusive, grupo 2, elas estão num nível de frieza aqui que pode, inclusive, deixar a gente meio, abre aspas, abatido, melancólico, introspectivo, entenderam? Essas são emoções, essas são situações que se originam em emoções mais frias, mais geladas. Tudo bem? Ok. Ele tá falando assim, lembra do equilíbrio homeostático? Sim. É verdade que é mais fácil, comparativamente ao grupo 1, é mais fácil a gente encontrar esse equilíbrio no grupo 2, tá? Mas, nesse grupo 2, ele enseja algo que ele vai chamar aqui de ação. É necessário que a gente crie a energia quente. E de preferência que não seja um quente fervendo, não é as grandes emoções na vida, mas são as emoções advindas da ação. Que tipo de ação? A ação benéfica, claramente. Mas aquela ação em que a gente, por exemplo, faz caminhada de manhã, né? Ou qualquer hora do dia. É aquela ação em que a gente lê um livro legal. É aquela ação em que a gente faz uma comida nutritiva, enche ela de nutrientes, você está falando aqui, com alimentação com verduras e legumes da cor laranja, da cor vermelha, por exemplo, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentas de um modo geral. Por quê? Porque isso ajuda a fazer um equilíbrio homeostático. Qual é o grande objetivo emocional? O equilíbrio. Ele está dizendo aqui. Então, o grupo 2 muitas vezes está se sentindo muito melancólico e fala, uma das saídas para isso é a alimentação. Ele está falando aqui, para esse grupo 2, esse é o principal conselho. Tomar atenção com o que se coloca para dentro do corpo. Por quê? Porque são pessoas que têm tendência a serem mais melancólicas. É um tipo de estrutura emocional, a melancolia. Ele está falando que isso acontece, né? Como é que ele está usando? Ele diz que tem algumas teorias, inclusive, que classificam as emoções, né? Personalidades, na verdade. Tem algumas que têm essa personalidade que ela é mais gelada. Não é que a pessoa é fria, mas as emoções elas são mais aquietadas, menos ação e mais introspecção. Mas esse grupo 2, muitas vezes, pode estar sentindo uma certa lentidão, né? E essa lentidão, ela é equilibrada por meio das ações. E ações que levam à movimentação do corpo, está muito ligado ao corpo, e à alimentação. E esse é um conselho muito amoroso, porque não é o caso do grupo 2, não é o caso, ele está dizendo assim, mas caso essas emoções elas predominem, o sujeito a qual convive com essas emoções pode entrar em estados depressivos. Então, são pessoas que precisam sempre fazer a manutenção do seu estado emocional. E há uma manutenção por meio de hábitos saudáveis. Essa era a mensagem, essa é a mensagem para o grupo 2. Com muito carinho ele está dizendo aqui. Ok, mensagem passada. Ele estava falando para falar uma coisa. Em breve, aqui no nosso Instagram, no canal, enfim, ele vai começar a nos ensinar mais sobre hábitos saudáveis, alimentação e como se fossem nutrientes, produtos da mata, vegetais, enfim,
que auxiliam no equilíbrio das emoções. Esse é um projeto que eu estou sabendo que vai chegar aqui na Irmandade Rosa Dourada, mas que ele está confirmando que é ele que vai cuidar disso. E um dos objetivos é justamente que a gente encontre esse equilíbrio emocional, que a gente materialize as boas práticas espirituais, ele está dizendo aqui. Isso está para acontecer muito em breve aqui na Irmandade Rosa Dourada. Eu me divirto. Ok? Grupo 2. Agora a gente vai para o grupo 3, que é com Ellen Garcia Souza. A Isabel tá falando que delícia de projeto. Eu também acho. Não sei como é que vai ser, né? Mas eu estou vendo sim eles trazendo conhecimento sobre o campo emocional e o campo emocional e o corpo e a alimentação. Eu estou vendo que eles estão me levando para esse lugar. Eu estou vendo. E eu entendi agora hoje que é ele que está fazendo isso, né? E que isso vai virar algo aqui na Irmandade. E eu fico muito feliz. E serei obediente em trazer as mensagens. Então vamos lá. Ellen Garcia Souza, grupo 3. No grupo 3, eu vejo esse recipiente aqui, energético emocional. E a primeira parte da água que está aqui, né, para mim, ela está toda na cor verde, tá? Bem verde mesmo, como se fosse verde couve, vamos dizer assim, verde da natureza, ele falou, verde mato, é esse verde que está aqui. E digamos que isso está até meio do recipiente. Depois disso, a gente tem uma mistura de emoções. A gente tem intercalado emoções quentes, emoções frias, emoções bem mais geladas. Ok, esse grupo 3 está sendo representado por pessoas que estão passando por movimentos energéticos de cura do campo emocional. Sim, o grupo 3 está nesse processo de cura do campo emocional. Como que esse grupo 3 faz esse processo energético de cura do campo emocional? Por meio do autoconhecimento. Como é que isso funciona na prática, né? Ele fala assim, poxa, mas qual é a correlação entre o autoconhecimento e o campo emocional? Ele falou diretamente ligado. Por quê? Quando eu passo a expandir a minha consciência de mundo, eu passo a me colocar como um observador da realidade. E o papel do observador da realidade, ele é curativo. Por quê? Porque quando eu observo aquela realidade, eu dou tempo para que eu me veja como um sujeito pequeno que sou diante do mundo. O mundo ele é muito mais complexo e caótico. O mundo é caótico, ele fala assim, o mundo é caótico, mas nós somos uma pequena partícula daquele todo. Nós somos o caótico, mas nós também podemos ser o observador. Então, somos mundo, mas somos a partícula. Somos o todo, mas a gente é a parte, né? Ele está dizendo aqui. Então, o que acontece? Esse grupo 3 está representado por pessoas que estão expandindo a sua consciência. E por estarem expandindo a sua consciência, acabam encontrando um lugar de equilíbrio, que aqui está sendo representado pela água da cor verde. E esse é o grupo ao qual ele recomenda que todas as pessoas caminhem para esse grupo, que a gente procure expandir a nossa consciência e por meio da expansão da consciência encontrar qual é o nosso lugar no meio desse todo. Ele está me usando uma frase que ele fala assim, tem um filósofo que diz, só sei que nada sei, só sei que nada sou. Ele fala, durante os anos se perdeu a tradução, mas era algo do tipo, quando você começa a ver o seu grau de
insignificância, entre aspas, para o todo, mas ao mesmo tempo o seu potencial de mudança particular energético diante do todo, é como se de repente a gente passasse a tirar o que ele vai chamar aqui de amarras. Eu estou vendo como se fosse desamarrando aqui. Quando a gente se desamarra e solta e deixa fluir, a gente promove uma grande cura no campo emocional. Ele fala, por exemplo, pessoas que têm um campo emocional adoecido manifestam, por exemplo, doenças psicomáticas como ansiedade. A ansiedade é uma tentativa de autocontrole das próprias emoções. E é justamente esse autocontrole, essa busca do autocontrole, de previsibilidade e de insegurança, ele fala aqui, a insegurança daquilo que pode vir a acontecer, certo? E eu não consigo controlar o que está por acontecer, é justamente o que leva ao estado de desequilíbrio das ondas energéticas emocionais, é o nosso tema de hoje, né? Mas ao mesmo tempo, se eu começo a me ver e achar graça na vida, tipo assim, como é que eu vou dizer? É tipo, o mundo é caótico mesmo, ele falou. As coisas são, elas não têm controle e não têm lógica. Assim, o mundo é um amontoado energético caótico. Essa é a realidade do mundo. Somos nós que tentamos controlar isso. Toda vez que a gente entra nesse lugar de controle, a gente acaba fazendo com que o nosso sistema emocional sofra. Ao mesmo tempo, se eu olho para o mundo é caótico, ele está dando uma risada, Ellen, porque ele me mostra a cena de você na Índia, passeando lá. Ele fala, se eu olhar para o mundo e eu ver que o mundo é doido demais mesmo, em que as coisas podem ser extremamente diferentes daquilo que é a minha realidade, eu começo a desapegar dessa necessidade de ter um controle das coisas como elas são. Isso se chama cura emocional. Isso resulta numa cura emocional. Grupo 3, que vai se identificar com isso, é um grupo que passou por uma expansão, ou seja, que começou a ver o mundo com outros olhos. E essa expansão, ela mexeu nas emoções de maneira muito positiva. Essa é a mensagem para o grupo 3. Mensagem e conselho. Que todas as pessoas se coloquem nesse lugar de expansão. Expansão de consciência cura as emoções, ele falou. Grupo 3. Boa tarde, Kaline, Vinícius, perfil Peregrinas de Maria Madalena. Eu estou indo agora para o grupo 4. E o grupo 4 está representado por Ana Carolina Santos Tachini. Vou tomar minha aguinha. Boa tarde, Wagner, meu irmão. Vou iniciar agora o grupo 4 com Ana Carolina. Ok, no grupo 4, eu nem consigo ver o tubo das emoções. Por quê? Porque é como se houvesse uma tentativa de esconder as emoções. Eles estão me mostrando uma cena, sabe aquelas pessoas, criança, e quando ela tá com vergonha, você olha no rostinho dela e ela fica com vergonha, fica vermelhinha, as bochechinhas? Já viram gente que é assim? Transparente? Pois é, esse grupo 4 é representado por essas pessoas que são transparentes no campo emocional. Significa isso? Está triste? Está triste. Está feliz? Está feliz, né? Está irritado? Está irritado. Ele está falando aqui, são pessoas que são transparentes. E o mundo costuma ser muito cruel com essas pessoas. Porque o oposto da transparência é a máscara. Você não deixa de ser transparente. Você deixa de ser você. Por quê? Você perde a autenticidade de poder expressar as suas emoções.
O grupo 4 é extremamente autêntico quando está operando na sua própria essência. Porém, é extremamente um grupo que sofre muito quando não pode ser quem se é. Então a gente está falando de pessoas transparentes e pessoas autênticas, tá? Deixa eu mudar aqui que tem o sol. O que acontece? Nós precisamos fazer o caminho de volta para casa. Volta para casa seria a nossa essência, a nossa autenticidade, a nossa transparência. Por quê? Porque o mundo nos feriu tanto que a gente criou aquele muro, tá? E esse muro faz com que eu esconda minhas emoções. Só que esse grupo 4, ele esconde tão bem que ele esconde dele mesmo. É algo do tipo assim... Ainda que o mundo esteja caindo, eu não posso cair com o mundo. Só que isso é cruel com essas pessoas, porque são pessoas que têm uma essência muito cristalina. E cristalino vem justamente desse lugar do cristal, da transparência. Entendeu? Vocês estão entendendo a característica do grupo 4? Ana Carolina? Ok. E todo mundo quer se identificar. Então... a primeira coisa a gente vai ter que determinar que nós queremos voltar a ser quem a gente é. Esse é o primeiro passo. Aqui tem uma determinação, quase que uma ordem. Ele está falando que é quase que falar assim: eu vou ser quem eu sou. Essa é a primeira coisa, ok? A segunda coisa é trabalhar na desconstrução de quem eu não sou. Eu não sou a pessoa que as pessoas pensam que eu sou hoje, entendeu? Mas quem eu sou? Então aqui a gente tem a dualidade, quem eu sou versus quem eu não sou. Por quê? Porque esse grupo 4, para ele ter saúde emocional, só existe uma maneira, é ele ser quem ele é. E não tem outra questão. Ele fala, é óbvio que isso vale para todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que isso é mais cruel ainda, né? Meu mentor que está aqui do lado, ele me faz lembrar que eu faço muito parte desse grupo 4 aqui, por exemplo. Quando eu não posso ser eu chego a adoecer. Se eu tiver que estar num lugar que eu não possa, por exemplo, eu sou uma pessoa que dá muita risada, eu brinco muito, enfim, é uma característica minha. Se eu chego num lugar e eu não posso, aquilo começa a me ferir. Mas aí eu não consigo ser eu, então não tem condição, sabe? E aí esse grupo 4 está passando, infelizmente, por esse período de dor. Porque parte das dores que tem é porque lá atrás aconteceu alguma coisa que precisou se fechar. Só que agora a gente vai precisar fazer o caminho contrário, é relembrar quem somos para sair desse lugar aí e poder se abrir, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que mascaram emoções. Ele está dando outro exemplo de pessoas que vão se identificar com isso. Você cai, se machuca, tá doendo, mas você fala que não tá doendo. Não tá doendo não. Porque se quer, você pode admitir que você sente dor. Então é como se são pessoas que não estão admitindo que sentem tristeza, alegria, ele falou inclusive, desânimo, dor, entendeu? Então o primeiro passo é esse grupo aqui, eles falam, esse grupo aqui é bom ter ajuda psicoterapêutica para desfazer as camadas que colocou na frente aí para esconder as próprias emoções. Me parece que é um grupo, esse grupo 4, ele tem uma característica, não são pessoas que passaram por isso a vida toda, tá? É como se tivesse passado por eventos recentes. E eventos recentes a gente pode colocar aí de 5 anos para cá. Tá? Essas são as palavras dele. Então, se de 5 anos para cá passou por situações extremamente complexas e acabou se escondendo e não permitindo mais ser quem se é hora de sair da casinha e procurar um lugar de autenticidade. É um grupo que só consegue viver se for transparente. Só consegue viver bem, né? Com saúde emocional. Ok? Grupo 4.
Boa tarde, mãe. Acompanhando a live. Hoje tem bastante gente da família aqui. Agora eu tô indo pro último grupo com Janira Vitória da Silva. E a Janira foi bem interessante, porque eu já tava colocando o nome das pessoas aqui, né? Eu entro questão de minutos antes da live começar. E deixa eu colocar pra cá que tá pegando sol, né? E o que acontece? A Janira tinha acabado de colocar o nome dela. Faltava uma pessoa aqui e ela botou o nome dela e eles falaram, era ela que a gente estava esperando. Então, Janira, eu não lhe conheço, mas esse grupo 5 hoje é representado por você. E seja bem-vinda, viu? Então vamos lá. Quando aparece a imagem, eu vejo a água, eu vejo o tubo de água, realmente eu vejo, mas tem um negócio. Essa água que tá aqui, ela tá... Sabe quando a água tá fervendo? Tá saindo bolinhas? Ela tá entrando em estado gasoso. Sabe quando a gente colocar a água pra fazer café, a água ferve e ela começa... Se você deixar muito tempo fervendo, some toda a água, não é? Pronto. Nesse daqui o negócio tá fervendo. Nesse grupo 5, tá? E veja, não é ruim, ele tá dizendo aqui. Não é uma coisa ruim, não. Um dos maiores benefícios de nós deixarmos as emoções saírem e transparecerem e ferverem, entre aspas, aqui, é a possibilidade de transmutar as emoções. É o oposto de esconder as emoções. Pelo contrário, quando as pessoas se permitem falar e sentir a quentura das emoções, elas estão num processo de cura muito grande, desde que faça bom uso da própria língua, né? Não vai sair usando por aí o sincericídio, né? Falando tudo que vem na cabeça. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o fato da expressão emocional. Então, aquelas pessoas que conseguem expor as suas emoções, ainda que isso cause um cenário desconfortável para outras pessoas. Veja, outras pessoas têm que lidar com as suas emoções. E nós precisamos lidar com as nossas emoções. Se eu me fecho para não frustrar outras pessoas, ele está falando aqui, uma coisa é eu fazer isso uma vez, uma coisa é eu ter uma conduta de padrão repetitivo de sempre estar fazendo isso. Ele ainda brinca comigo, né, Paula? eu sou uma pessoa que tenho que sempre trabalhar muito isso daqui. Então, expor as emoções e transmutar essas emoções nessa exposição também é curativo, é uma outra forma de curar o campo emocional. Só que muitas vezes as pessoas estão de cabeça quente e aí elas não gostam desse estado de estar com a cabeça quente, entendeu? Não gostam desse estado. E aí ele fala, então eu vou tratar do estado, não do que levou até lá. Aqui também grupo da luz ele está falando aqui, tá? O que acontece? Ele fala assim, nós precisamos ter mecanismos para esfriar a cabeça. Lembra do equilíbrio homeostático? Ok, aqui vai funcionar. O que acontece? Se eu estou num momento de turbilhão emocional, em que várias coisas estão acontecendo, mas eu estou expressando minhas emoções, eu não vejo isso como negativo, como positivo, eu tenho que ter mecanismos, ou seja, como é que eu vou usar a palavra? Gatilhos, para encontrar o equilíbrio homeostático. Então é algo do tipo assim, o que me traz calma? Então nessas horas em que eu senti que a minha cabeça está borbulhando muito, o que me traz calma? É uma música? Ele fala assim, por exemplo, tem pessoas que quando precisam tirar a cabeça do modo borbulhante, colocam uma música clássica, por exemplo, toca Beethoven, ele falou, deixa tocar uma música clássica. Isso vai ajudar a trazer as emoções para um nível homeostático de equilíbrio? Ok.
existem algumas pessoas que a solução é tomar um banho gelado. Ele falou, entra embaixo do chuveiro e banho gelado. Para outras pessoas, pode ser tomar um ar fresco. Eu vou lá fora e tomo um ar fresco, a cabeça ela já volta, né? As emoções já voltam a se equilibrar. Tem pessoas que querem fazer escaldapés. Vocês estão entendendo? Esse grupo 5 precisa ter ação, alguma ação em que se possa usar como gatilho para equilíbrio. Entenderam? É ação. Então, o que te acalma enquanto ação? Certo? Esse é o conselho. Expressar as emoções não é ruim. E pode ser que a gente vai esquentar a cabeça e vai borbulhar. E não tem problema. Ele falou assim, isso faz parte da condição humana. Inclusive é libertador. Isso transmuta as emoções. Quando a gente permite que elas borbulhem, ou seja, que elas saiam, que elas esquentem, a gente está transmutando as emoções. Ele falou, muito preferível pessoas que transmutam as suas emoções, colocam para fora e depuram isso, do que as pessoas que armazenam raiva. Armazenar raiva não é saudável. Expor as emoções, esquentar a cabeça com isso, mas saber como se reequilibrar, isso faz parte de um processo mais saudável de como lidar com as emoções. Não sejamos inocentes. A vida tem questões que demandam altos e baixos emocionais. Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Qual é o nosso papel? Saber nos regular dentro dessa oscilação. Assim assim está feito. Pessoas, encerrando o grupo 5, agora com Janira. Vamos lá, pessoas que ouviram essa live ou que vão ouvir ao longo do tempo e sentem algum nível de dor emocional no coração, aqui vai uma receita, ele está dizendo assim. No banho, no chuveiro, tô tomando banho. Ele fala assim, tô tomando banho. Banho é um excelente momento de conexão espiritual e emocional. Ok? Saibam disso, a água é condutora emocional, certo? Tô tomando banho de chuveiro, banho de cachoeira, banho de mar. Eu posso pedir para transmutar as minhas energias, certo? Posso pedir para transmutar as energias. Eu posso ficar em silêncio na água, no rio, e sentir o meu corpo se equilibrando com as águas do rio, do mar ou do chuveiro. Tá? Isso é sabedoria. A cura pelas águas, a cura emocional pelas águas. É possível, Péola e grupo da Irmandade Rosa Dourada? Sim, possível e desejável. Nós precisamos aprender a manejar as nossas emoções. E a natureza está aí para nos ajudar. Eu sou Caboclo Pena Branca, agradeço todo mundo que acompanhou a live. Mais tarde estarei com todos na roda de cura aqui na Inspire Cristais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela live. Essa semana a gente não tem conversa com mentores, não tem live específica, mas a gente volta nas próximas. Por que isso não tem? Porque eu estou aqui, além de hoje a gente ter roda de cura, e agora eu vou me recolher, vou me concentrar para isso. Também vocês sabem, para quem me acompanha aqui, sabe que eu estou num momento de finalização de doutorado. Então a gente equilibra os trabalhos para ficar bom para todo mundo, viu? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo, gente. Até mais para quem vou ver ainda hoje. E até logo para quem verei aí nos próximos dias. Um beijo.